Exercício 10. Determine o valor do potencial nos pontos de A até D da figura. Bom, para você estabelecer o valor do potencial de um determinado ponto, você tem que ter uma referência. O valor do potencial ele não é um valor absoluto. Ele é valor referente a uma referência que você já pré-estabelece arbitrariamente. No nosso circuito especificamente, a nossa referência está ligada à Terra. A Terra é que comumente é feita uma referência com um potencial zero. E nesse caso, representado aqui embaixo do ponto D, né, a ligação do circuito à Terra. Essa ligação do circuito à Terra faz, na verdade, com que o ponto D tenha potencial igual a zero. Então, de cara, o potencial no ponto D é igual a zero. Bom, a partir daí, todos os outros potenciais são estabelecidos. Se é de D para A, eu sei que de D para A, a fonte que está aqui com 9 volts, ela aumenta o potencial. O potencial no ponto de cima é maior do ponto de baixo pela própria posição da fonte. Então, eu sei que o potencial em A é o potencial em D mais 9 volts. Como o potencial em D é zero, então o potencial é 9 volts. Em A é 9 volts. Certo? Bom, aqui nós precisamos, para poder saber o potencial em B, nós precisamos saber como é que está a corrente do circuito, qual é a corrente do circuito. Então, de cara, a gente estabelece um sentido arbitrário para a corrente do circuito, por exemplo, esta aqui. E vamos descobrir qual é o valor da corrente e qual é o sentido real da corrente usando a lei de Kirchhoff. Então, usando a lei de Kirchhoff, o que a gente faz? A gente diz o seguinte, que o 9 volts da fonte da esquerda menos 2i, porque o potencial diminui do ponto A para o ponto B, diminui por causa do sentido da corrente. Do ponto B para o ponto C, o potencial diminui por causa da posição da fonte. Então fica menos 6 volts, certo? E de C para D, o potencial diminui por causa do sentido da corrente. Você fica menos 1i. Isso é igual a zero. Voltamos ao mesmo ponto, voltamos ao ponto inicial. Então a soma das diferenças potenciais de todos os pontos em cima de uma malha fechada, como diz Kirchhoff, é igual a zero. Dessa forma a gente pode calcular a nossa corrente. Nossa corrente vai ser 9 menos 6, 3, dividido por 2, mais 1, 3. Certo? Isso nos dá corrente igual a 1 ampere positiva. Como essa conta deu positivo, o sentido da corrente colocada é o sentido real dela. Como é que a gente acha então o potencial no ponto B? O potencial no ponto B vai ser o potencial no ponto A menos 2 vezes I. Certo? Porque o potencial no ponto B é menor do que o potencial no ponto A por causa do sentido da corrente. Dessa forma vai ser 9 menos 2. Isso é 7 volts. Esse é o potencial no ponto B. Fica faltando só o potencial no ponto C. O potencial no ponto C, a gente pode calcular ele através do potencial no ponto B. Potencial no ponto B, menos 6 volts, porque o potencial no ponto C é menor do que o ponto B, imposto pela fonte. Então, nós vamos ter 7 volts menos 6 volts, igual a 1 volt. Certo? 1 volt é o potencial no ponto C. A diferença de potencial no resistor embaixo vai ser de 1 volt. E como ele tem 1 ohm, a corrente que está passando é 1 ampere. Então fecha os potenciais em todos os pontos do circuito. É isso.